João, em relação àquele tema enterocolite necrotizante, que a gente sabe que é uma complicação aí, né, que pode acontecer nos prematuros, né, especialmente os prematuros, quanto mais prematuro, maior a chance, né, de acontecer. O que o mediciner precisa saber para prova, né? O que cai de questão de prova, falando a abordagem da cirurgia pediátrica, né, em relação à enterocolite? Essa também é boa. O que acontece com a enterocolite necrotizante? Ele é uma síndrome de isquemia mesentérica que o adulto, o idoso tem, só que acontece na criança. Então é uma isquemia intestinal que leva a um abdômen agudo vascular. Qual que é o grande lance da enterocolite necrotizante? Que vai fazer isquemia intestinal dos mais variáveis graus. Primeira coisa, não achar que toda enterocolite necrotizante é cirúrgica. Segunda coisa, fazer o diagnóstico de acordo com os dados da questão. Normalmente vai ser apresentado uma criança prematura ou uma criança que foi feito cateterismo umbilical, que também está muito relacionado, e ela evolui com estase gástrica ou vômitos, distensão abdominal, acidose, elevação de ácido lático e, não raras vezes, além da distensão, uma mudança da cor da pele da parede abdominal que fica um pouquinho mais vinhosa. Então, geralmente o enunciado é quilométrico, assim, vai daqui e dali, mas ele está dando esses dados e você vai ficar atento. Falou que é um quadro abdominal e nasceu prematuro ou cateterizou cordão umbilical, não tem erro, é enterocolite. Mas eles não vão perguntar o diagnóstico, eles vão perguntar a conduta. Porque todo mundo acha a exemplo, e pior que no adulto também não é cirúrgico 100% das vezes. Nas isquemias não oclusivas, que não tem um êmbolo, um trombo, existe condutas de vasodilatadores, etc. Mas isso é outra coisa, o adulto. Mas o fato é que na criança não existe um obstáculo mecânico, uma coisa obstruindo a artéria mesentérica ou a veia mesentérica e etc e tal. É um quadro sistêmico. Esqueci de falar, também relacionado à alimentação, no início da alimentação das crianças, porque nasce prematuro, sorinho, não sei o que, aí 2-3 dias que ele começa a alimentar, pode ser o leite materno na sorinho, ou sonda nasoenteral e etc, e o enunciado diz isso. Mas qual que é o grande lance? Nós temos uma classificação em graus. Primeiro pode ser até distensão, raio-x com sofrimento de alça. Depois nós temos um dado muito consistente que é chamado pneumatose intestinal, que é o ar na parede do intestino delgado. Por quê? Porque quando ele tem um sofrimento isquêmico, aumenta a permeabilidade intestinal aos vasos sanguíneos. Então, o sistema venoso mesentérico tem isquemia da mucosa, ele passa a absorver não só a parte nutricional, ele absorve ar. E esse ar fica na parede, isso chama pneumatose. Como o sistema venoso intestinal vai para o sistema porta, vê gás dentro do fígado, que é o gás dentro do sistema porta ou gás portal. Essas duas situações são diagnósticos patognomônicos de enterocolite necrotizante, mas aí que tá a pegadinha. Todo mundo acha que tem que operar. Não tem que operar. Enterocolite necrotizante tem o tratamento clínico, antibiótico, suporte, drogas vasoativas, oxigenação, e só é cirúrgico se tiver perfuração intestinal com peritonite. E aí vem a outra coisa, que é uma questão mais avançada, apesar de não ser uma coisa que o mediciner tá no seu dia a dia, uma coisa mais especialidade, é o que fazer na cirurgia. Normalmente é enterectomia sem anastomose. Põe a boquinha para fora, estoma e depois reconstitui. Quando a criança é muito pequena, abaixo de 900 gramas e tal, nem ressecção faz. Abre, drena, seja o que Deus quiser. E eu já vi questões, principalmente de algumas instituições que gostam muito de questões de cirurgia pediátrica, como Unifesp e USP, adoram cirurgia pediátrica. Eu já vi questões de enterocolite necrotizante lá. Mas também, não foge disso. E fica atento. É prematuro, doeu a barriguinha, ficou vinhoso, pode saber que não foge disso.
Muito bom mesmo. Eu acho que é importante porque às vezes, como acaba entrando, né, o tema acaba caindo nas questões de cirurgia, às vezes também tem esse viés, né, que o pessoal pensa, não, mas acho que teria que operar, então, né? A conduta vai ser cirúrgica, né? E não é isso, né? Então tem que lembrar que é só realmente quando tiver peritonite, quando tiver, então, né, sinais de peritonite, que vai ser indicada cirurgia. Se não tem, né, a conduta que tem que marcar realmente é a conduta clínica. O sinal de peritonite junto com a perfuração. Isso. Então ele vai falar lá pneu peritônio. Então pneumatose é diferente de pneu peritônio. Pneumatose ainda dá para segurar com o tratamento clínico, mas pneu peritônio não. Aí tem que partir para cirurgia, e esse é o grande X da questão na enterocolite. O que acontece? Uma alça é telescopada por outro. O mais comum é o intestino delgado terminal, ou seja, o ilho terminal.